Olá, sejam muito bem-vindos ao Somos Talks. Eu sou a Tati e este é o seu espaço de conversas profundas sobre o bem-estar que transforma a vida. Este podcast é um projeto do Somos Spa, dedicado a quem busca o equilíbrio entre corpo, mente e alma. Para o nosso episódio de estreia, vamos mergulhar em um tema que toca todos nós: o espelho da alma. Envelhecimento, relacionamentos e autoestima. E hoje eu tenho a alegria de receber a psicanalista Liliane Gimenez, que vai nos guiar por uma reflexão sobre a mente, as emoções e o processo de envelhecer com consciência. Lili, seja muito bem-vinda ao Somos Talks. Obrigada, Tati. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Adorei o convite. Ai, que bom, que ótimo. Lili, vamos começar aqui o bloco 1 para a gente falar sobre o diálogo entre o corpo e a mente, falar um pouco dessa conexão, né? E aí você, como psicanalista, de que forma você entende a maneira como envelhecemos e como a qualidade dos nossos relacionamentos afetam a nossa autoestima? É possível separar a mente e o corpo nessa jornada? Tá. Então, depende, né, de que forma vai afetar, porque assim, a gente sabe que envelhecimento é um processo desafiador, né, para todos Sim. nós. A gente nunca está preparado para Preparado para iniciar, isso. né, num dia a dia. E relacionamentos sempre são um desafio na vida de todos, né? Mas eu acho importante a gente falar de autoestima, porque às vezes a gente tem a impressão que a autoestima, assim, a pessoa tem ou não tem. E isso é uma construção, né? Isso pode ser desenvolvido. Isso, né? Então, a criança, quando ela nasce num ambiente onde já existem adultos, né? Onde já acontece uma dinâmica ali, e ela vai aprender o lugar de valor dela a partir dessa convivência, né? Então, a autoestima, ela é construída assim, na melhor das hipóteses, um ambiente, né? O bebê foi esperado, ele chega, né? Com uma família que está estabilizada, que o deseja, mas pode ser que não aconteça isso, Que não seja dessa não forma seja dessa tão forma. bem desenhada assim, né? Isso, né? Então ele chega, tem uma depressão, acontece uma morte, né? Há uma perda material, um desemprego. Então tudo isso vai fazer parte da construção dessa autoestima. E aí vamos pensar nisso durante anos, né? Que as dinâmicas da própria vida vão mudando, né? Então às vezes esse ambiente é muito funcional, né? Então o bebê é bem cuidado, ele é bem alimentado, ele tem segurança, mas e os afetos? Como que a gente aprende isso, né? Então até a se relacionar, a gente aprende no nosso primeiro ambiente, Que né? é a É a família, família. geralmente, ali, né? Aquele Isso, primeiro convívio social, isso. nossa primeira ideia de comunidade ali, né? Isso, Que é a né? Nossa família. escola ali de como eu me relaciono com mãe, como eu me relaciono com pai, como que a gente resolve problemas, conflitos, como a gente se comunica. E aí depois a gente tem escola, a gente tem a cultura, a gente tem a sociedade. Então, ali também, como que eu aprendo a envelhecer é como eu vi isso no ambiente, né? É como a cultura, a sociedade passa e a gente sabe hoje em dia que é assustador porque envelhecer não é bom, mas envelhecer é inerente à vida, É isso. né? Não tem jeito. E se relacionar, a gente vive em relação. Nós Então, somos seres relacionais, somos né? seres relacionais. A gente nasce no ambiente, a partir das relações a gente aprende a estar no mundo. Então eu me constituo a partir das relações, né? Então esses processos são delicados e às vezes a pessoa passa uma vida inteira repetindo o que ela aprendeu nesse primeiro lugar, nesse primeiro ambiente, né? E aí vem, estou envelhecendo, estou infeliz, a culpa é do envelhecimento. Não, envelhecimento, né? A gente só não vai viver se a gente morrer cedo, né? Mas por que que é ruim? Como eu aprendi que é ser um idoso, como eu aprendi a ter as perdas, porque a gente fala na psicanálise em perdas narcísicas, né? Então, meu lugar de potência, meu lugar de esteticamente beleza, né? Então, essas perdas narcísicas, elas vão acontecer, os lutos vão acontecer, né? Então, tudo isso depende de como eu aprendi e, principalmente, quando a gente é criança, adolescente, a gente recebe esse conhecimento. Mas quando você se torna um adulto, você já pode começar a escolher
se você vai repetir ou se você vai mudar. Às vezes Fazer não é outro caminho, simples né? isso, né? Então, por isso que a gente sempre vai estar falando de processo terapêutico também, né? Às vezes eu preciso da ajuda do outro para entender por que eu estou sofrendo com isso se eu não quero sofrer, né? Se eu estou envelhecendo e eu sei que faz parte da vida, como é que eu paro esse sofrimento? Então, aí a gente precisa fazer um trabalho de autoconhecimento, né? Ô Lili, pegando esse gancho aqui, né, de autoestima que você trouxe, dessa construção, é como o autocuidado ali, como afirmação, né, porque aqui no Somos a gente sempre preconiza que o autocuidado deve ser uma prática diária. Como é que você enxerga a relação entre esse autocuidado físico, o toque, os rituais, as terapias e o fortalecimento da autoestima e dos relacionamentos? Ah, eu acho que está totalmente ligado, né? Sempre que eu cuido de mim, né, é um afeto. Uhum. Então, a boa alimentação, o cuidado, né, a massagem, assim, é aprender a receber, né, Tati? A gente está sempre fazendo, a gente está sempre aqui fora no mundo. Então, é um momento de silêncio, é um momento de receber e se sentir, né? Porque às vezes a pessoa faz a massagem e fala: Nossa, né, eu consegui respirar, eu consegui pensar em tal coisa que durante o dia eu não consigo. Às vezes a gente precisa poder fechar o olho para parar com os estímulos externos para internalizar. Então, eu acho que é um autocuidado no sentido de me faz bem, e tudo que me faz bem é uma prática positiva, né? E eu acho interessante até a Lili trazer isso, porque hoje todo mundo fala de autocuidado, mas se fecha aquilo como se Isso. autocuidado fosse ou fazer exame, ou ir para a academia, ou ir fazer uma dieta. E eu acho que o Isso. autocuidado ele tem um conceito muito mais amplo, né, assim, de bem-estar. E a gente fala isso porque aqui no Somos a gente sempre, quando a gente idealizou, não é um lugar que a gente fala, o Somos é um spa que vende massagem. Não, a gente quer criar insights, né? Quer fazer esse acolhimento para criar esses insights de bem-estar. E tem muitas pessoas, Elini, acho que é interessante você falar essa coisa do toque, das terapias e dos rituais, porque tem pessoas que têm dificuldade em aceitar até mesmo o Não toque e esse receber. momento de autoconexão e de silêncios, né? Isso. A gente tem hoje culturalmente essa coisa do ócio. Não fazer nada é negativo, né? Então, acho que o silêncio é um momento que eu fico comigo. A gente sempre está com o outro, a gente sempre está fazendo algo, né? Então, poder parar e ficar comigo, isso é o primeiro autocuidado, aprender, né? A gente está muito mental, a gente não tem mais consciência de sentir, e tudo chega para nós através, né, do sensório. E a massagem é deliciosa, né, Tati? Não Sim, tem quem não como falar e gosta, é né? ruim. Que Então, eu delícia. acho que se permitir isso, né, até você tinha perguntado sobre se dá para separar mente e corpo, a gente não separa, né, literalmente, mas praticamente a gente separa. Então, o corpo você vai cuidar desse toque, você vai cuidar do sentir, você vai cuidar da alimentação, do seu dormir, e no mental você vai procurar uma terapia, você vai procurar um médico, você vai, né, mas junto, tem que integrar, né, porque mente e corpo são uma coisa só, É né? integralidade, né? Então a gente procura no mundo o que é importante. Às vezes a pessoa vai tomar um remédio, né, quando ela precisa de uma massagem, quando ela precisa É isso. relaxar, Ela só né? precisa daquela conexão com ela, né? Isso, às vezes ela vai buscar um remédio porque a mente dela está agitada e ela precisa conversar, ela precisa de um lugar para ela poder receber essa atenção, né? Dela poder falar dela, porque no trabalho não dá, na família não dá, né? Então eu preciso do meu momento ali, seja na massagem, seja na terapia, para poder me cuidar, né? Eu acho que a gente é muito educado, isso não é de agora, desde sempre, a ser muito bom no mundo para o outro, Uhum. né? E a gente esquece que a gente tem que ser o Servir. primeiro, servir, Servir. exatamente, né? E a gente fica lá, em último lugar na fila. Então, eu acho que quando a gente vai aprendendo a escolher, né? Eu sou importante também. Até para eu poder servir, até para eu poder cuidar bem do outro, eu preciso cuidar bem de Eu mim, também, né? né? Então, eu acho que é uma
é uma coisa assim que a gente precisa estar, como aqui agora, conversando e trazendo essa informação. Abrindo esse espaço para a gente falar, né? Isso. Conseguir falar Que é sobre saúde, isso, né? É saúde. É saúde, né? É. Relacionamento saudável é saúde, autocuidado é Isso. saúde, né? Então, acho Isso. que E se eu não estou isso é bem, eu não importante, consigo me né? relacionar bem com você. Então, às vezes, não é nem o relacionamento que está com o problema. Às vezes é uma questão individual que eu preciso de primeiro descobrir em mim. Né? Trazer isso. Ô Lili, e aí assim, como a gente está falando aqui muito de autocuidado e de autoestima, eu acho que pode haver alguma confusão, até nesse mundo hoje, com muitos estímulos, com muito acesso às coisas de beleza, né, e de Sim, cosméticos, e acesso a muitas coisas que fazem bem também. sim. Qual é a diferença? Como é que você vê isso? O que é a diferença entre autoestima e vaidade? Eu costumo brincar que é a direção do vetor, para onde ela está, né? A vaidade ela é importante, mas hoje a gente vê uma supervalorização, justamente por isso pelo que a gente está falando aqui, né? A gente está aqui fora, então eu preciso que vocês gostem de mim, né? Então a vaidade é quando o vetor está para fora, quando o meu valor é dado pelo outro, é reconhecido pelo mundo, mas eu não reconheço. Por isso uma dificuldade no envelhecimento. Né, principalmente para as mulheres, né? Então, nessas perdas que eu vou tendo e o mundo não reconhece isso como positivo, eu me perco. Agora, se eu tenho dentro de mim quem eu sou, né, o meu pilar de valor, né, que vão incluir muitas coisas aqui, e as coisas me chegam como desafiadoras, né, eu consigo me sustentar. Não que eu não vá sofrer, né? Não que aquilo não vá me atravessar, mas eu consigo me sustentar, eu sei quem eu sou. Isso é autoestima, né? Tá aqui, tá dentro de mim. Então, mesmo que o mundo fale, nossa, você está envelhecendo, falar, ok, eu estou envelhecendo. Até para você saber, eu imagino assim, né? Até para você saber esse caminho da vaidade, né? Até Que qual eu é o escolho? limite, né? Qual é o limite entre eu deixar de ser eu mesma, de eu me enxergar com a minha imagem, né? Para não ter uma coisa exagerada. O que faz sentido para mim, né? Porque às vezes assim, o mundo, eu gosto muito que a filosofia diz o seguinte, né? O mundo vai trazer um bloco padrão, né? Para o que você deve fazer. E o grande desafio é você, com autenticidade, saber o que te serve e não entrar no padrão. Ah, todo mundo usa, então também vou usar. Não, se faz sentido, eu uso, né? Posso usar num certo grau, numa certa medida, mas não é porque o mundo diz que eu simplesmente aceito e acolho para mim. E tenho que fazer, né? Então, na autoestima, eu consigo refletir se o que o mundo me oferece me atende ou não. E aí eu escolho com mais qualidade. Então, essa é a diferença. E eu acho, Lili, não sei, queria saber até a sua opinião, porque eu acho que para a mulher, essa coisa do envelhecimento, ela vem tão arrebatadora com o advento da menopausa, porque eu acho que a gente acabou não sendo educada, nem as pessoas não vão conversando sobre isso. E aí parece que é meio de repente, porque a menopausa é muito arrebatadora, né, para as mulheres. Então traz aquilo de uma maneira assim avassaladora. Parece que é de vez aquilo. E aí talvez exista essa confusão naquele momento da vaidade, da autoestima, porque parece que você precisa buscar, correr atrás do que você perdeu muito rápido ali, né? E parece que tem algo errado, não é essa sensação? Sim. Então, acho que, em primeiro lugar, sim, a gente não fala, né? Antes, menos ainda, hoje Eu acho já que ainda tem um espaço, circula, né? né? Está circulando, a gente está aqui com essa proposta também. Mas, assim, a gente não vai falando, né? Sobre isso, a gente não vai se prevenindo, a gente um dia acorda, né? Idoso, um dia a gente acorda na menopausa. Com uma dor ali, outra aqui, um negocinho ali no rosto que a gente não tinha percebido ainda. Então, acho que primeiro, né? Essa questão de poder falar, né? Segundo, de poder saber que vai acontecer e como que eu quero lidar com isso, né? Tem uma filósofa, chama Simone Beauvoir, né? E ela fala, né, que o último grande tabu é o envelhecimento. E para nós, mulheres, começa, né? Eu acho que é esse marco da menopausa, né? Que as perdas começam a acontecer. E aí
não tem como, né, Tati? Assim, o autocuidado e o carinho, né? Essa autoestima tem que vir com muito carinho, né? De poder aceitar, de poder enlutar, né? De poder saber que agora vai se escolher diferente, né? Então, essa amorosidade, esse afeto, né? Ele é tão importante nesse momento porque é muito desafiador. É muito desafiador. E aí eu queria falar um pouquinho, já que a gente está falando aqui de afeto, nesse momento a gente está falando do autoafeto, né? Vamos Isso. dizer, do amor próprio. Mas aí eu queria falar do peso dos relacionamentos no tempo, né? Que a gente está falando aqui de relacionamento saudável. Você também entende que um relacionamento saudável é um ato de autocuidado? E por que ao longo do tempo e do processo de envelhecimento, os conflitos nos relacionamentos, eles se tornam tão desgastantes para a nossa saúde física e mental? Nossa. Então, assim, né? É um autocuidado, mas eu primeiro preciso saber o que é, né, esse relacionamento. Então, como a gente falou lá no começo, eu aprendo a me relacionar de uma forma e às vezes eu passo a vida inteira me relacionando daquela forma e eu acho que tem algo errado no outro, tem algo errado, é azar, né? Então eu nem entendo quanto eu estou implicada, né? Que é aquilo, a primeira escola, como que se relacionavam na minha casa, como que homem e mulher, que lugares que a gente ocupa, né? Então esse desgaste não é só o fator tempo, é também esse aprendizado, como que eu aprendi a estar no mundo me relacionando, né? Só que com a idade, o que não foi trabalhado tende a ficar mais rígido, a gente vai enrijecendo, não é só, né? Eu acho que o envelhecimento é um processo biológico e biográfico, Sim. né? Então, assim, como eu vi meu pai e minha mãe se relacionando e envelhecendo juntos e como que eu estou diante disso? Então, primeira escola. E você acha também, Lili, porque eu vejo assim, muitas mulheres, né, com o seu próprio, sua própria jornada ali de envelhecimento, tem essas mudanças, né? Então você vê muitas mulheres exatamente nessa fase terem alguma quebra de relacionamento, Sim, né? sim, Separações, divórcios, sim. até mesmo separações de amizades de Sim. anos, porque às vezes as pessoas, essa mulher, ela se transforma, essa pessoa, ela se transforma, e aí aquele relacionamento já não a completa mais ou já não a satisfaz mais. O que é que você também entende que tem uma mudança e uma transformação? Eu acho que o próprio movimento do amadurecimento, né? Então, a vida é dinâmica, né? Então, essa fase que a gente está até falando de menopausa é a fase que os filhos já estão indo para a faculdade ou estão saindo de casa. E aí, muitos anos de relacionamento. Hoje a gente pode separar, Assim. né? Então, de novo, o que faz sentido no meu amadurecimento, né? Eu acho que quando eu falei de divisor de águas, é a mochilinha nas costas, né? O momento que você para, tira a mochilinha e fala, peraí, deixa eu ver o que tem nessa O que tem aí mochila, dentro? O que eu trouxe na minha né? Porque a gente bagagem? perde de vista, né? No hábito, na rotina, a gente perde de vista. E aí a gente vai ficando no mecânico, Sim. né? Nos relacionamentos. E aí, às vezes, vem uma crise que é natural da vida, e aí é o convite para eu olhar e aí eu preciso estar com essa autoestima melhor, né, Melhor para eu dar trabalhado. conta, porque às vezes a crise ela traz muito medo, ela traz, né, assim, ela é muito assustadora. Então, às vezes eu vejo na clínica, né, a pessoa fala, eu queria me separar, mas eu não vou dar conta de me manter, né? Eu não quero ficar sozinha, eu não consigo pagar o meu seguro-saúde. Sim, Que são realidades, isso é sim. real. Tem a questão da dependência financeira, né? Tem todas essas Isso. questões que Não, e a envolvem. gente constrói uma Sim. história, né? Então, assim, não é tão simples, não é só um romper, não é só um terminar, mas eu acho que é sempre essa elaboração, né? Porque não é o corpo só. Eu também estou aqui olhando, estou envelhecendo, que novas escolhas eu quero fazer, que espaços eu tenho na minha vida para manter da mesma forma, eu quero mudar, né? E para a mulher, né, Tati, que maravilha que hoje a gente pode escolher
muito mais livremente, né? E bancar cada vez mais movimentos de mulheres se unindo como rede de apoio, né? E até falando nisso, Lili, aqui no Somos, a gente tem algumas ideias de experiências compartilhadas, não só de casais, que a gente tem terapia 2, terapia 3, inclusive grupo de amigos e amigas que tem vindo, para que também seja esse espaço de comunidade. Você acha que isso é também uma maneira da gente fortalecer relacionamento, da gente fazer coisas, né? Não só ali tomar o cafezinho, mas tirar... às vezes a gente vê aqui as meninas que vêm fazer despedida de solteiras, de madrinhas, que escolhem, em vez da gente ir para uma festa, para um bar, para um boteco, vamos fazer um dia dessa experiência de cuidado e de bem-estar juntas. Então, a gente também faz isso para casais, para grupos de amigas, para mãe e filha, para pai e filho. E a gente entende que isso possa criar algum insight ou até mesmo a experiência. A gente está criando memória afetiva ali. Isso. Acho fantástico. Né? Eu acho que tudo que gera prazer nos conecta, né? Faz bem individualmente, mas nos conecta. E como a gente sempre está em relação, fazer algo prazeroso, acho que assim, melhora o sistema imunológico, melhora raciocínio, melhora a saúde e dá alegria. E mais do que nunca, né? Hoje em dia, a gente precisa achar esses espaços para ter esse tempo juntos, né? Porque eu acho que você acaba construindo, né? Porque eu acho que a gente funciona assim, né? Quando a gente gosta de uma coisa, a gente está fazendo aquela coisa e gosta muito, a gente quer trazer para outra pessoa também, né? E aquilo muitas vezes fortalece um relacionamento. A gente vê algumas pessoas que acabam vindo fazer, que falam assim, poxa, a gente não tem tempo de fazer alguma coisa juntos. E aí você tirar aquele tempo, né, para você fazer alguma coisa junto com a pessoa que importa para você, né? E acho que às vezes assim a pessoa descobre quando está fazendo, nossa, por que eu não estou fazendo isso há mais tempo, né? Então é essa reconexão, porque o mundo aqui fora está pedindo para a gente se desconectar. A gente está performando muito, trabalhando muito, sendo né? Muito produtivo, que a gente é cobrado, né, por produtividade o tempo inteiro, né? Sim, né? E é da cultura. Então acho que é um movimento tão amoroso, né? Você poder escolher estar com a pessoa que você gosta e ainda fazendo algo que gera bem-estar para o corpo, né, Tati? Porque o corpo ele precisa muito desses lugares, né? Prazer, muito. Joia. Ó, a gente teve aqui uma perguntinha da audiência. A gente recebeu aqui a dúvida de uma ouvinte nossa do Instagram e ela pergunta o seguinte: como posso começar uma rotina de autocuidado genuína se eu sinto que eu não tenho tempo e que eu não mereço esse investimento? É um ato de coragem, né? Porque, de novo, o dia a dia a gente corre, a gente tem muitas demandas. Então, o que eu costumo falar para as pessoas até que estão, né, pensando em começar terapia e não dá tempo, não consigo, vai devagarzinho, começa pequeno, né? Faz uma massagem, né? Aí depois você sente no corpo o que isso ressoou em você. E aí vai achando um espaço com calma, com afeto. Eu acho que aprender a se dar prazer quando de alguma forma você abandonou ou não aprendeu que isso pode, né? Porque hoje em dia a gente fala é supérfluo, mas o carro da gente está em dia com a manutenção, com tudo, né? Então, vai devagarzinho, né? Cria essa coragem, faz uma hora na semana, é muito pouca coisa, né? E aí você vai sentindo e vai entrando como qualquer novo hábito, né? Mas não desiste, não precisa ser uma mudança radical. Mas é possível. E inserindo, né, pequenas coisas. E o que eu acho é o seguinte, a ideia até do spa urbano, ele é interessante por isso, porque muitas vezes a gente não tem tempo para a gente passar um final de semana, nem tempo nem dinheiro, de passar um final de semana em algum lugar, ou uma semana em algum lugar que você fique ali internado para fazer isso. Mas se você consegue pequenas pílulas, né? Então aqui a gente tem experiências que começam de 50 minutos, 80 minutos, né? Então se você pode tirar, se você só tem uma hora, né, na semana, então você pode tirar aquele momento. E eu acho que
talvez esteja no imaginário da maioria das pessoas. Então, claro, a gente aqui está colocando, mas cada um tem a sua sabe qual é o seu limite, inclusive financeiro, né? Mas talvez tenha muito no imaginário que é uma coisa de muito luxo e muito supérfluo. Mas hoje os espaços urbanos, eu acho que trazem um pouco dessa acessibilidade, tanto em termos de custo, né, financeiramente, quanto em termos de tempo. Então, acho que inserindo essas pequenas pílulas, não pensa que você vai fazer um dia inteiro de spa, que é muito legal quando você consegue ter esse tempo e consegue financeiramente bancar isso. Mas se você não tem, começa com as pequenas pílulas, né? Isso que a Lili estava falando, assim. Ah, tem 1 hora, eu tenho 1 hora e meia, tenho 2 horas, eu acho que isso dá para ir tirando e eu acho que é super acessível, assim. E não ter a expectativa mágica de mudar, né? Então, quando eu vou me proporcionando esses prazeres dentro do que é possível, eles vão incorporando, eles vão introjetando. Quando você vê se está sentindo falta, né? Aquilo faz parte de uma nova rotina, né? Então, eu sempre aconselho as pessoas a vai buscando, né, essas ajudas a primeiro momento para você se sentir. E acho que quando o corpo responde, sempre responde positivamente com esse autocuidado, eu vou querendo ter esse espaço, né? Então, assim, de novo, não ser abrupto, não é eu tenho que, não é uma obrigação, é um prazer, né? Se você já tem essa coisa que é um prazer, não, eu não tenho que fazer. Eu tenho que fazer. A gente já tem que fazer tantas Muita coisas, coisa, né? muita A gente já tem que coisa. fazer muitas coisas, Isso, né? né? Então, Então, e bem. é o movimento da autoestima, né? É para mim, que talvez também seja um novo aprendizado, abrir espaço para mim, né? Às vezes a pessoa, ela sempre está acostumada a estar aqui fora respondendo à demanda, ao que esperam dela. Cuidar da empresa, cuidar da Da família, né? família, ainda mais para um feminino, né? Feminino. Que tem isso já na criação. Então, quando eu vou abrindo esses pequenos espaços, me permitindo e tendo acessível, né? Isso chega uma hora que é um novo hábito e é maravilhoso. E às vezes é aquele momento que, nossa, a bateria recarrega, né? Aquele momento que eu posso pensar e respirar e as ideias vêm, saídas e soluções aparecem, né? Então, na massagem, por mais que a gente relaxe, a gente fica aberto a ter insights, Eu né? acho que é um estado de consciência, né? É Que ali fantástico. naquele momento você tem um momento de consciência corporal, Isso. né? E aqui, como a gente acaba fazendo outros estímulos sensoriais, a própria música, a aromaterapia, eu acho que tudo isso já vai fazendo você ter um estado de consciência ali, né? Sim, e tão necessário, né? Estimular esse sensório. Porque às É, vezes a gente sente tanta coisa e passou o dia você nem percebeu. Então, você é, ter esse tempo, é. né? De sair do mecânico ali, né? Isso. É. Ai, que delícia. Lili, muito obrigada, assim, por essa conversa enriquecedora Obrigada. e deliciosa, Ai, assim, que né? Que a gente gostoso. acho que ficaria horas e horas falando desse tema, falando do feminino, falando de relacionamentos, falando do nosso envelhecimento, né? Isso, Então, isso. que é E que é tão importante, importante, né, né? Tati, a A gente ter gente esse falar, espaço de de falar, de falar. conversar, de trocar, né? Porque eu acho que principalmente para nós mulheres tinha uma coisa que é Nossa, proibido, né, a gente é, envelhecer. Então, é. muito grata. E me fala uma coisa, que quem quiser encontrar você, como é que acha aí? Como é que te acha aí? Eu costumo disponibilizar meu e-mail profissional, que é lilianejimenezpsi@gmail.com. Aí quem quiser falar, tiver alguma dúvida, quiser perguntar, estou super à disposição. Maravilha. E aqui a gente está nas redes sociais, mas o nosso Instagram, que é @somos com 2 M's, .spa. Pode também encontrar a gente. E a gente também está no YouTube, tá? Então acho que também dá para achar. E você, ouvinte, que dedicou seu tempo, que é esse tempinho aqui com a gente, para nutrir sua mente, lembre-se, o toque que cura começa em você. Siga e compartilhe o Somos. Gente, e antes de encerrar o episódio de hoje, eu queria convidar vocês, ouvintes, a participar do nosso Círculo Somos, que vai ser um encontro de mulheres que vai acontecer em breve aqui no Somos Spa. E aí vocês fiquem ligados que para maiores informações vocês podem acessar o nosso site e seguir a gente aí nas redes sociais. Sigam o nosso Instagram, @somos com 2M's.spa. O Somos Toques que Curam é uma realização do Somos Spa.
Nos encontramos na próxima semana com mais essência de bem-estar. Até lá!